Você já ouviu falar sobre a síndrome de Tourette? Sabe como ela afeta a vida das pessoas? Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre isso. Olá pessoal, sou Samira Smichek, sou psicóloga e você está no canal Adoravelmente. Sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje é síndrome de Tourette. A gente encontra bastante coisa sobre esse assunto na internet. Mas o que de fato é verdadeiro? O que de fato acontece com as pessoas que têm essa síndrome? Esta síndrome é uma condição neuropsiquiátrica que pode se manifestar durante a fase da infância. E sua principal característica são tiques vocais e tiques motores involuntários e de forma repentina. Assim, ele aparece de repente, sem a pessoa controlar. Eles podem variar desde sua intensidade como duração. Então, de cara, vocês já conseguem ver que é uma síndrome que traz muito constrangimento para quem tem. Então, você pode estar se perguntando, mas Samira, eu tenho tiques, então eu tenho essa síndrome? Nem sempre é assim, tá? Nem sempre quem tem tique vai ter a síndrome. Existem algumas características principais e fundamentais para que a gente possa diagnosticar e configurar essa síndrome, ok? Às vezes algumas pessoas possuem alguns tiques que eles aparecem na infância, mas depois ao longo da vida adulta somem. Então isso não é síndrome de Tourette. Para que seja síndrome é preciso que tenha essas características por mais de um ano e que se relacione com outros sintomas também. Outros sintomas que eu digo são tiques vocais e tiques motores, tá? Aparecem também os dois juntos por mais de um ano. Aí sim. E para você que acabou de chegar, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou psicóloga e trago conteúdos valiosos sobre psicologia, saúde mental e como você pode melhorar o seu dia a dia. Então você já sabe o que fazer, né? Se inscreve no canal, deixa seu like e aí você não vai perder mais nenhum conteúdo, tá bom? Bom, seguindo com o vídeo, quais são as causas da síndrome de Tourette? Vocês devem estar se perguntando, né? Infelizmente, as causas ainda não são muito compreendidas e nem muito conhecidas segundo estudos, tá bom? Mas acredita-se que há fatores genéticos e ambientais envolvidos. Falando da genética, afirma-se que pessoas afetadas podem ter mais chance de terem filhos também com essa síndrome. E ainda algumas pesquisas sugerem várias alterações genéticas nas pessoas afetadas, tá? E essas alterações estão ligadas a genes que envolvem a parte cerebral. Aí falando mais especificamente, né, de uma forma mais neurocerebral, né, essa síndrome ela também está ligada a circuitos cerebrais, ou seja, a neurônios, né, responsáveis por movimento, né, por impulsos e na estrutura da atividade cerebral também. Bom, Samira, e como são esses sintomas? Me conta de fato, o que acontece? São tiques normais, são tiques complexos, como que isso acontece? Bom, os sintomas, como eu falei, são tiques tanto motores como tiques vocais. E o que é isso? Os motores são movimentos repentinos e involuntários de alguns grupos musculares, tá bom? Vai desde piscar o olho, franzir a testa, tá? Mexer a boca, movimentos de mão, pernas, braços, tá? E varia muito. Já os vocais são sons, frases, palavras, são grunhidos também, tá? Às vezes a pessoa faz só um barulho, ela não forma nenhuma frase, nenhuma palavra, então ou ela pode falar uma palavra só, pode ser xingamento, tá bom? E aí seguindo, né, para os sintomas, a maioria das pessoas elas têm muitas dificuldades emocionais, elas têm muito problemas, né, com a saúde mental em relação a essa síndrome, por quê? Causa muito desconforto, causa muito constrangimento, né? Muita frustração. As pessoas também elas ficam ansiosas, ficam depressivas, ficam estressadas. Então, um dos sintomas é a dificuldade de lidar com as emoções, né? Por consequência dessa síndrome. Tem Tourette, também pode ter TDAH, né? Que é aquela pessoa que não tem foco, que não tem concentração, que tem dificuldade de fazer uma atividade manual, uma atividade que você tem que pensar mesmo, né? Inclusive, se você não sabe o que é o TDAH, eu vou deixar aqui no card o link para você clicar e já ir para o vídeo para você saber tudo a respeito, tá bom? Então, a pessoa tem hiperatividade e impulsividade, assim como a gente já conversou sobre o TDAH, né?
Outro sintoma também pode ser o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Eu também vou deixar no card o vídeo que eu falo sobre o TOC, tá bom? Tudo certinho para vocês saberem o que é. Mas, resumindo aqui, ele é um transtorno que tem um ritual de comportamento, existem pensamentos obsessivos e a partir disso você vai realizar um comportamento compulsivo, né? Você vai fazer todo um ritual para quebrar esse pensamento. As pessoas com Tourette também tem o TOC, tá bom? É difícil, né, pessoal? Porque a pessoa já tem a síndrome e ela ainda vai ter outras comorbidades. Não é fácil. Aí eu não preciso nem falar, né, que isso vai ter um impacto gigante na vida da pessoa, tanto pessoal como na vida emocional, né? Vai ter um impacto enorme. Ela vai ter dificuldade nas relações com as pessoas, tá bom? Então ela não vai ser aquela pessoa que não vai conseguir se relacionar nem amorosamente, nem socialmente, tá? Ela vai ter dificuldades para fazer amigos, né? Para interação social em modo geral, né? Você pensa, essa pessoa vai ser convidada para uma festa, ela chega lá e no meio de todo mundo ela vai começar a falar um monte de palavrão. Ainda que isso seja involuntário, ainda que isso seja uma síndrome, mas para ela é muito constrangedor, porque as pessoas de fora, tem pessoas que elas não compreendem, elas nem sabem que existe essa síndrome, tá bom? Aí vai começar a julgar, vai começar a falar um monte de coisa e isso é péssimo para quem tem a síndrome. Então, a gente que sabe, a gente que conhece, né, que agora está aprendendo sobre a síndrome de Tourette, a gente deve ter o esclarecimento, a gente deve compreender isso, tá bom? Então, se a gente vê uma pessoa que tem a síndrome, a gente não vai fazer essas coisas, né? A gente vai tentar ajudar, tentar acalmar, tá? Fazer a nossa parte, ser empático, tá bom? O desempenho acadêmico e profissional também não precisa nem falar, né? Que vai lá no chão. Porque a pessoa ela não vai conseguir realizar as atividades dela nem na escola, nem no trabalho, né? Porque pensa, isso acontece no dia a dia, pode acontecer em qualquer momento, em casa, na rua. E principalmente se a pessoa estiver muito nervosa, muito ansiosa, né? Aí ela começa a ter esses tiques vocais e tiques motores. Então vai atrapalhar, no meio da aula ela não vai conseguir mais se concentrar, no trabalho ela não vai conseguir mais a partir disso continuar fazendo o que ela está fazendo. Então é bem difícil, tá? Tem que ter um acompanhamento mesmo, psicológico, médico, para ela poder lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Para ela poder agir de uma forma melhor, para que isso não atrapalhe o dia a dia dela e para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Novamente eu vou falar, né, que a síndrome de Tourette ela pode estar ligada a muitas comorbidades, né? O que é comorbidade? É quando uma coisa leva a outra. Então eu tenho a síndrome, aí eu vou passar a desenvolver ansiedade, vou passar a desenvolver depressão. Então isso é comorbidade. E ela realmente dá tudo isso, tá? A pessoa pode se tornar uma pessoa mais ansiosa. Por quê? Porque ela vai ter medo do que vai acontecer, né? Ela vai sair na rua e vai falar, eu tenho que trabalhar. Mas aí, será que vai me dar aqueles tiques de novo lá no trabalho? Não pode acontecer isso. Então ela vai começar, né, a ser uma pessoa ansiosa, com medo do que vai acontecer. A depressão também está presente. Ela pode ser uma pessoa mais negativa, uma pessoa com uma tristeza muito profunda em relação a isso, né? Por quê? Porque ela sabe que ela vai ter dificuldade em se relacionar com as pessoas, ela sabe que as pessoas vão se afastar dela por isso, então pode, né, causar uma depressão. Pode causar estresse também, a pessoa pode se cansar do dia a dia dela, né? Toda vez acontece a mesma coisa, toda vez eu sofro preconceito, rejeição, frustração, estou estressada, né? Isso vai acumulando e a pessoa pode, né, ter um estresse, sim. Então é bem difícil, gente, é complexo demais. Agora eu quero falar com você. Você já conhece meu Instagram? Não? Lá eu também falo sobre saúde mental e psicologia, só que de uma forma mais divertida e interativa, tá bom? São vídeos de musiquinha, sabe? Aquela coisa de Instagram mesmo, mas tudo com muita informação de qualidade, tá bom? Eu vou deixar meu arroba aqui, aí você já faz uma visitinha lá pra mim e já se inscreve não, já segue, né, pessoal, tá bom? Existe tratamento, Samira, para a síndrome de Tourette? Sim, existe sim, tá? E como que se dá isso? O tratamento da síndrome ele deve ser individualizado e personalizado, tá? Por que eu falo isso? Porque a pessoa tem a síndrome, mas nenhum caso vai ser igual ao outro, tá bom? É que nem ansiedade, é que nem depressão. Quando a gente fala disso, a gente tem que
como é que se diz? A gente tem que focar na pessoa, tá? Não adianta você querer aplicar o que você aplicou num paciente, se aplicar no mesmo, porque não vai dar certo. Mas existe sim, existe opções e ferramentas, tá? Pra gente controlar os tiques, né? Controlar os sintomas, amenizar os sintomas, educar o paciente a lidar com tudo isso da melhor forma possível, né? Ter uma maior qualidade de vida, né? O que a gente quer é que ele tenha uma qualidade de vida sem afetar a sua saúde mental. Então ele vai ter que ter acompanhamento, né? Psicológico, médico, tá bom? A gente vai psicoeducar ele, né? Para que ele faça tudo de uma melhor forma possível, como eu falei. E muito importante é que as pessoas que estão ao redor desse paciente, que elas saibam também o que fazer, né? Porque não adianta ele ir para o psicólogo, ele ir no neuropsiquiatra, mas tipo, ele sabe o que tem que fazer, só que chega em casa e as pessoas fazem tudo ao contrário, as que estão em volta dele, então não vai funcionar só ele. Então, todo mundo tem que estar, né, conversando, né, falando do mesmo assunto, né? Todo mundo está de acordo, né? Por isso que é muito importante você saber o que é a síndrome. Não importa que você não tem, mas amanhã ou outro dia você pode se deparar com uma pessoa que tem e você tem que saber como agir. Eu não poderia deixar de falar da TCC, né? Que é a minha abordagem, que ela é muito eficaz para isso também, tá bom? Como que ela vai agir? A gente vai identificar, tá? Os pensamentos negativos, a gente vai identificar o padrão de comportamento desse paciente e tentar reverter isso, tá bom? Tentar usar ferramentas, técnicas para que ele passe a agir de uma outra forma, tá? Ela também vai trazer estratégias para a redução do impacto que essa síndrome causa na vida da pessoa. É incrível. Existem também alguns medicamentos que podem auxiliar a diminuir os sintomas da síndrome, tá bom? A gente fala em olanzapina, em Abilift, tá bom? Que é o aripiprazol. Eles vão ajudar a amenizar os tiques, tá bom? Só que é sempre importante a gente conversar com o profissional para ver como que pode ser o efeito colateral desse medicamento. Por que eu estou falando isso? Às vezes você toma esse medicamento, só que o benefício dele não é tão bom e o efeito colateral dele acaba te prejudicando mais do que o benefício que ele tem, entendeu? Então é bom a gente testar, claro, ver com o médico, fazer um teste, ver como é que esse medicamento vai agir para cada pessoa, tá? Não generalizar. Minha vizinha tomou olanzapina e foi ótimo, então eu vou tomar. Mas lembre-se que seu organismo não é o mesmo da sua vizinha, tá bom? E além de fazer a psicoterapia, tá bom? A gente tem outras terapias também complementares que ajudam muito o paciente. Acupuntura, fisioterapia, tá bom? É muito legal isso, pessoal. Bom, um recado que eu tenho para vocês. A síndrome de Tourette, ela não é uma síndrome que pode apresentar maiores complicações para o paciente. Ela traz muito constrangimento, ela traz muito impacto na vida social e pessoal, profissional do paciente, tá bom? E é isso que acaba prejudicando demais, tá? Então é muito importante ele, né, o paciente que sabe que tem a síndrome, que já foi diagnosticado, ele ter sempre um acompanhamento psicológico, um acompanhamento neuropsiquiátrico, tá bom? Porque ele vai acertar a medicação, vai dizer que se precisa da medicação ou não, tá? E fazer essas terapias complementares que eu falei que ajuda muito na qualidade de vida, tá? Porque o que a gente espera mais, né, para o paciente de Tourette é que ele tenha uma qualidade de vida boa e que a sua saúde mental não seja tão afetada, tá bom? E não esqueçam, pessoal, não se autodiagnostique, não se automedique, tá bom? Se você acha que tem alguma coisa, se você acha que alguma pessoa que você conhece tem alguma coisa, vá ao médico, vá ao psicólogo, fale pra ela aí, tá bom? Nunca tome nada por conta própria, tá? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, tá bom? Espero que tenha sido útil pra você, espero que tenha feito sentido pra você e que vá te ajudar de alguma forma, tá? Ou alguma pessoa que você conhece. Então já compartilhe o vídeo, tá? Para mais pessoas saberem disso, para mais pessoas saberem que existe essa síndrome, tá bom? Se gostou do conteúdo, clica no like, tá bom? Já se inscreve para você ser notificado dos vídeos novos, tá bom? Para você ficar por dentro de tudo aí, tá? Você tem alguma pergunta, tem alguma sugestão, tá? Tem alguma dúvida, quer me falar alguma coisa? Quer me contar alguma experiência que você teve com Tourette, com alguma pessoa que tem, ou se você mesmo tem, tá? Eu quero saber tudo que você tem pra me dizer. Obrigado por assistir o vídeo, tá, pessoal?
Muito obrigada mesmo, é muito importante que você tenha ficado até o final. Até o próximo vídeo!